Muito bem, irmãos, de volta. Estava comentando há pouco ali que ainda vamos escrever um livro sobre as dificuldades técnicas antes de uma transmissão, porque desde o primeiro domingo estamos lutando e os irmãos aí aguerridos, ajudando o Ministério de Comunicação, o Ministério de Louvor. Fazemos testes, mas temos problemas. Antes da transmissão, a internet caiu, não sabíamos o que era. Depois iniciamos e estourou uma régua, um negócio embaixo da mesa de som. Mas voltamos, estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus. E quero agradecer a você que permanece, às vezes não entende direito, espero que vocês possam estar entendendo bem o que eu estou falando e assim continuarem em oração, porque o nosso grande objetivo, de fato, é compartilhar da palavra de Deus. É por isso que estamos aqui, essa é a missão que nós temos. Há pouco, na palavra do Conselho Missionário, fomos desafiados a lembrar e continuar falando do Evangelho, falando da palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo, uma viagem histórica, que começa lá em Isaías, capítulo 36. Alguns, às vezes, têm dificuldade de acompanhar aí na transmissão, ficam se perguntando o texto. Então, os irmãos do Ministério de Comunicação que estão aí online vão poder colocar direitinho. Serão vários textos, mas eu vou falar bem pausadamente para que os irmãos possam procurar em suas Bíblias. Primeiro texto que eu quero ler está no capítulo 36 de Isaías, uma história que eu acredito que ela é mais desconhecida do que deveria ser. É uma história tão importante que o Antigo Testamento relata essa história em 3 livros distintos. Nós temos o relato que estarei lendo agora no livro de Isaías, no livro de 2 Reis e no livro de 2 Crônicas. Então é uma passagem que necessita de uma observação um pouco mais aprofundada, que está ali. Então vou iniciar a leitura no capítulo 36 de Isaías, ok? A palavra do Senhor diz assim: no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as subjugou. O rei da Síria enviou Rabsaque ao rei Ezequias, acompanhado de um grande exército de Laquis a Jerusalém. Quando ele parou junto ao canal do açude superior, que está ao lado do caminho do campo do lavadeiro, saíram para encontrá-lo Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que te apegas? Digo, teu conselho e poder para a guerra são palavras vãs. Em quem confias para te rebelares contra mim? Tu confias no Egito, aquela cana esmagada que penetra e fura a mão de quem se apoia se apoia nela? Assim é o faraó, rei do Egito, para que com todos os que confiam nele. Mas se disseres, confiamos no Senhor, nosso Deus, por acaso esse Deus não é aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e Jerusalém? Adorareis diante desse altar? Faze um acordo com o rei da Síria, meu senhor, e te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para eles? Então, como poderá resistir um só príncipe dos menores servos do meu senhor, se confias no Egito pelos carros e cavaleiros? Por acaso pensas que vim destruir essa terra sem o Senhor? O Senhor mesmo me ordenou: sobe contra esta terra e destrói. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: pedimos-te que fales com os teus servos em aramaico, pois o entenderemos bem. Não fales conosco em hebraico, por causa do povo que está ouvindo sobre o muro. Rabsaque, porém, disse: por acaso o meu senhor me mandou dizer estas palavras somente ao teu senhor e a ti, e não aos homens que estão assentados sobre o muro, que juntamente convosco comerão o próprio excremento e beberão sua própria urina?
Então Rabsaque se pôs em pé, falou em alta voz em hebraico e disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar. Nem deixeis que Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei a paz comigo, e vinde a mim. E assim coma cada um da sua videira, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixeis que Ezequias vos engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações puderam livrar suas terras das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Asmate e de Asparde? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Por acaso eles livraram Samaria da minha mão? Quais de todos os deuses dessas nações livraram a sua terra das minhas mãos? Como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam, porque o rei havia mandado dizer: não lhes deis resposta. Então Eliaquim, o filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, foram a Ezequias com as roupas rasgadas e contaram o que Rabsaque havia falado. Ufa! Que narrativa! Nós estamos diante de uma história de um rei conhecido, mas essa história é um pouco desconhecida nos tempos de Judá. Uma história que fala sobre um grande cerco, sobre pessoas que ficaram privadas e incertas do seu próprio futuro. Uma história importantíssima que tem muito mais a ver conosco nos dias de hoje do que podemos imaginar. O fato é que o rei Ezequias é rei em Judá. O reino já havia sido dividido, muito tempo havia se passado e o reino de Israel havia caído. Os assírios foram responsáveis pela queda do reino de Israel, inclusive os assírios é que são responsáveis para que os samaritanos fossem tão odiados nos tempos de Jesus, porque eles invadem Samaria, eles destroem tudo, eles retiram o povo de Samaria, levam para longe, trazem pessoas de outro lugar, promovem uma grande mistura em Samaria, e eles entendiam que o povo não podia se misturar. Diante das incertezas, de tempos difíceis, Ezequias, que era um jovem rei, vê então o maior exército da terra naquele tempo. A grande potência militar era a potência militar da Síria, e eles vinham em direção a Jerusalém, destruindo tudo que tinham no caminho, e as notícias começam a ficar cada vez piores. Os assírios estão chegando, os assírios vêm aí. Ele tentando um pouco antes, num outro texto que aqui não está, ele faz um acordo, ele retira todo o ouro basicamente de Jerusalém, o ouro que estava no templo, o ouro que estava nos lugares guardados, para dar de uma grande oferta para o rei Senaqueribe, para tentar assim impedir ou que eles o deixassem em paz, mas isso não foi o bastante. E então chegamos a um ponto terrível. Finalmente o exército chega às portas de Jerusalém. Finalmente os assírios estão diante ali daquela terra, e Ezequias se vê diante de um momento terrível, de uma crise sem precedentes durante a sua própria vida. Ele era jovem, porque eles estavam ali às vias de serem completamente destruídos. Os cercos militares da antiguidade são muito famosos pela crueldade que isso envolvia. O que é que acontecia com uma cidade sitiada? Esses dias, já nesse tempo de quarentena, eu vi com os meninos lá em casa uma minissérie que contava o início do reino otomano, tá? Que mostrava a grande queda de Roma.
Roma foi a cidade mais cobiçada para ser destruída, e essa série mostra exatamente como Roma cai diante dos otomanos num histórico cerco. O exército inimigo chegava na cidade, cercavam todas as entradas e impediam de que as pessoas saíssem dessas fortificações ou que entrassem. Então, basicamente, ninguém saía, ninguém entrava na cidade. Qual era a estratégia? Forçar e esperar que os suprimentos da cidade acabassem, ou então que o exército tivesse mecanismos de derrubar as muralhas. Olha que interessante. Lá no início da história do povo, um cântico infantil, e se você lembra desse cântico, talvez você esteja entrando aí na idade de risco, porque era um cântico que diz: vem com Josué lutar em Jericó, né? E as muralhas cairão. Na antiguidade, as defesas das cidades envolviam as suas muralhas, eram as fortificações. Os assírios desenvolveram uma técnica muito interessante de construção de rampas, onde eles chegavam, iam subindo pelos muros durante o cerco, até que eles pudessem invadir a cidade por cima, e ao entrarem tudo era absolutamente destruído. Agora eu quero que você entenda e pense em como estavam os corações dentro dos muros de Jerusalém. Porque a grande atividade econômica daqueles tempos era a agricultura, era a plantação, era o pastoreio, era a questão dos animais, e tudo isso ficava fora dos muros. Resumidamente, para que você entenda, os moradores de Jerusalém estavam impedidos literalmente de trabalhar. E ao estarem impedidos de trabalhar, ao estarem impedidos de realizarem o plantio, a colheita, de pegarem o leite, de matarem os animais, eles sabiam que a sua comida era finita. Era questão de tempo, desde que eles ficassem sem a sua provisão. Consegue entender? Talvez esse texto, numa outra época, não nos falasse tanto, mas eu acredito, se tem algo que nós estamos vivendo, são incertezas. As incertezas no meio do povo eram as piores possíveis. Eles não sabiam quanto tempo os assírios iriam levar para construir uma rampa. Eles não sabiam se o rei iria ceder ou não às pressões. Eles não sabiam se os muros seriam derrubados. Eles não sabiam se escapariam caso os assírios entrassem. Era um momento de angústia absurda. E essa história vai nos mostrar um pouco sobre um cerco, sobre impedimento. E talvez essa história toque no seu coração de maneira diferente, dados os dias que estamos vivendo. E como eu comentei, essa é uma história registrada em 3 livros distintos. Então ela tem uma importância no contexto histórico do povo. E tudo isso diante do rei Ezequias. E aqui nós precisamos abrir um parênteses, porque eu preciso dizer para os irmãos, ou nós precisamos pensar a respeito de quem era Ezequias. Depois da morte de Salomão, os reinos se dividiram e pairou uma grande incerteza, porque muitos e muitos reis vinham com a seguinte expressão nos relatos dos livros: e fez mal perante os olhos do Senhor. Nós temos os mais diversos reis com atitudes cada vez piores, e era uma grande loteria quando havia uma troca de rei, porque se um rei era perverso, distante de Deus, o povo sofria. Ezequias, então, tem uma diferença. A Bíblia traz um relato interessantíssimo. Eu estava em Isaías e agora lerei uma passagem, preste atenção, de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 2, temos um relato exatamente sobre Ezequias. E eu preciso compartilhar esses textos para os irmãos entenderem a dimensão do que está acontecendo. O texto diz o seguinte:
Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Preste bem atenção nisso. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Olha isso aqui. Ele é descrito como o mais importante e fiel rei de toda a história de Judá. Ele era um rei antenado, em sintonia, ele promove uma grande reforma religiosa, porque o povo estava adorando outros deuses. Inclusive, nesse texto nós temos uma informação preciosa, de que algo que havia sido feito por Deus, para o bem, como salvação, havia sido transformado em algo de morte. Tem uma passagem no Antigo Testamento, tem uma passagem no Êxodo, em que o povo de coração muito duro, eles se rebelam contra Deus. E Deus então pune naquela passagem no deserto com serpentes. É uma passagem muito famosa do Êxodo, e de repente começam a surgir cobras por todo o acampamento hebreu, e as pessoas eram mordidas e morriam. O povo então começou a clamar a Moisés misericórdia, e Deus deu a ele a instrução que levantasse uma espécie de cruz e colocasse uma serpente no meio. Todo aquele que olhasse para aquela cruz seria salvo. Sem grandes analogias, mas você já pode entender, e Moisés fez exatamente isso, e grande parte do povo sobreviveu. Muito tempo depois, o povo estava tão longe da vontade de Deus, tão distante do que Deus queria para eles, que eles pegaram aquele instrumento histórico e os transformaram, ou o transformou, numa espécie de divindade. Pessoas em Jerusalém, em Judá, levantavam ofertas àquele instrumento que Deus havia feito. A capacidade humana de gerar ídolos no seu coração é assustadora. E por que essa passagem é interessante? Além de mostrar uma biografia espetacular do rei Ezequias, ela nos mostra no final do relato que mesmo ele sendo bem-sucedido, mesmo ele sendo fiel ao Senhor, o rei da Síria se levantou contra ele. E aqui nós já temos uma primeira lição a aprender. Preste bem atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Ser fiel a Deus não nos livra de passar por tribulações. Preste atenção nisso. Fidelidade ao Senhor, compromisso com o Senhor, não nos impede de sermos assolados por dificuldades. Tem muita gente nesse período tentando se perguntar ou tentando pensar por que é que Deus está castigando. Não é isso. Tem muita gente falando e apontando: o Senhor está trazendo juízo a essa geração perversa. Meus queridos, não se trata disso. E o fato de estarmos todos passando por um grande momento de incerteza também não nos torna pecadores ou amaldiçoados por Deus. Na verdade, estamos sujeitos a todo tipo de situação por sermos humanos. Estamos em um mundo corrompido, decaído. E por isso precisamos estar diante do Senhor, porque Deus não nos impede de passarmos pelas dificuldades, mas Deus caminha conosco durante as dificuldades.
Na verdade, é nas tribulações que nós temos o privilégio de testemunhar da fidelidade de Deus. É nesse momento que temos o privilégio de mostrar que confiamos nele. Eu tenho dito isso para muitas pessoas, inclusive para mim mesmo. Estamos no tempo de praticar aquilo que pregamos e cantamos por tanto tempo. Imagina o coração agora do rei Ezequias. A cidade de Jerusalém estava muito mais cheia do que o normal. Porque as pessoas, ao fugirem do ataque assírio nas outras cidades, elas iam correndo para a cidade mais fortificada. Então a cidade estava cheia. Ezequias sabia que não tinha a menor chance, militarmente falando. Queridos, estamos falando da maior potência militar daquele tempo, se levantando contra um reino que havia sido dividido. Não existia hipótese, não existia estratégia militar, não existia fator surpresa, não existia a menor possibilidade de Ezequias ter uma vitória militar contra os assírios. E Ezequias era um rei bom. Ezequias era fiel ao Senhor. E além disso tudo, quando os assírios chegam, que eles estão às portas da cidade, eles distorcem tudo o que havia acontecido. Eles falam em hebraico, eles desafiam o povo, eles dizem para as pessoas não confiarem no rei, para não confiarem em Deus, e ainda invertem toda a reforma religiosa que Ezequias havia feito, dizendo que nem Ezequias sabia o Deus que ele adorava, porque havia destruído os altares. Podemos dizer que temos aqui uma estratégia militar na antiguidade que envolvia, olha só, fake news. Nós estamos num tempo em que cada vez mais essas questões de informações falsas têm poder de desestabilizar. Inclusive, nós sempre colocamos, meus queridos irmãos e irmãs, prestem atenção nas mensagens que os irmãos compartilham nas suas redes sociais. Porque o pânico generalizado tem um poder destruidor dentro de uma comunidade. Notícias falsas destroem. Notícias falsas é um nome bonito. Queridos, fake news é um nome elegante para mentira. Se você compartilha uma mensagem falsa, você está compartilhando uma mentira. E quantas mensagens falsas nós recebemos e vemos todos os dias, algumas que não fazem o menor sentido, e são compartilhadas. No início dessa crise, algo me chamou muita atenção. Um vídeo de uma pessoa numa central de abastecimento, ela inverte o ângulo para dizer que já não havia mais comida naquele lugar, e o lugar ali, a câmera mostra, cheio de comida. Cuidado. Mentira era e é uma estratégia militar de destruição. Mas Ezequias imaginava. O texto diz que Ezequias dá uma ordem ao povo e aos seus: não respondam. Ezequias demonstra uma qualidade em falta nos nossos dias, uma qualidade que está fazendo falta no mundo, que é bom senso. Existem situações em que o silêncio é a melhor resposta. Ao ouvir as palavras distorcidas de ameaça, palavras de afronta, Ezequias tem uma atitude importantíssima, que está registrada lá em Isaías 37, de 1 a 3. Dessa vez eu não estou só contando a história, eu faço questão de contar a história mostrando o texto. Diz o seguinte: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, e o secretário Sebna, e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías. Olha quem entra em cena. O profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias,
Hoje é dia de angústia, de repreensão, de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Reparem no relato dramático de Ezequias. Ezequias está dizendo, e existem momentos na nossa vida, às vezes nós queremos e sentimos uma necessidade de maquiar a realidade. Precisamos entender, são dias difíceis. Não negamos nada disso. Ezequias diz ao profeta, dia de angústia, dia de apreensão. Não se sinta culpado por sentir medo, não se sinta culpado por sentir angustiado. Ao invés de se sentir culpado, leve o seu medo, a sua angústia, o seu drama ao Senhor. Essa é a lição que aprendemos com o rei Ezequias diante de um cerco. Leve o seu medo, a sua angústia, a sua tristeza, a quem de fato pode fazer algo, Deus. Ele manda dizer ao profeta, meio como dizendo, olha, Senhor, eu não tenho o que fazer, agora é contigo. Vai falar com o profeta. A curiosidade é que Isaías era quase tão jovem quanto Ezequias. Eles estão na casa dos 40 anos nessa época. Jovens. Pessoas que ainda tinham muito o que fazer e passado por situações não tão profundas. E aí, quando ele entrega para Deus, nós temos a resposta do profeta. Ele diz o seguinte, na sequência do texto do capítulo 37. E esse lhes respondeu, diga ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali falarei com que seja morto a espada. Ao consultar o Senhor manda uma mensagem ao rei, não temas. No primeiro domingo desta fase, este é o 5º domingo que estamos cultuando de maneira online, vamos assim dizer. E eu lembro bem que no primeiro domingo, ao pregar, eu citei essa mensagem em Apocalipse. Quando João está apavorado diante da visão do Senhor, o Senhor olha para João e diz, não temas. No Antigo Testamento, o rei, diante de uma situação absurda, de morte certa, ele ouve do profeta, não temas. E aqui entra algo importantíssimo. Ezequias era um rei temente ao Senhor. Ezequias conhecia a Deus. Então observe bem, nosso coração está preparado para situações assim, na medida do nosso conhecimento real de Deus. O que é que eu estou querendo dizer e o que é que Ezequias nos ensina? A nossa capacidade de confiar no Senhor em tempos como esse está associada diretamente ao conhecimento que temos desse próprio Deus. Ezequias tinha conhecimento real, Ezequias sabia quem era Deus, Ezequias sabia quem eram os falsos deuses. Ezequias tinha uma boa teologia. Ezequias tinha um conhecimento real de Deus. Tem muita gente nesse momento desesperado. Tem muita gente mesmo dentro da igreja nesse momento desesperançado, porque talvez o conhecimento que a pessoa tenha de Deus não se aplique ao Deus verdadeiro, e sim a uma imagem projetada e criada. É por isso que tantas vezes lutamos dentro da igreja, alertamos, cuidado com os ensinos. Cuidado com os falsos pregadores, com o falso evangelho, porque se você tem escutado e entendido que você é o centro do coração de Deus, você está em parafuso. Como é que você pode ser o centro de algo e estar passando por necessidades nesse momento? Algo não vai bater. Se você tem escutado pregações que dizem que é o ano da vitória, da prosperidade, da porção dobrada, você pode estar desesperado. E acredito, inclusive, que vão dizer que o ano que vem é o ano da restituição. Cuidado com o que você tem se alimentado. Brincadeiras à parte, nós temos tentado
disponibilizar aos irmãos conteúdo real, conteúdo baseado na palavra. Surgiram aí todo tipo de brincadeira, é rei da live, é príncipe da live, abre a geladeira, cai live. É o desespero, entre aspas, de tentar manter e mostrar às pessoas realmente o que é a palavra de Deus. Agora, cuidado, porque às vezes a gente fica triste, porque a gente vive num tempo tão maluco que as pessoas não têm mais pudor ou medo. E numa situação como essa, que devemos estar constantemente aos pés do Senhor, de repente a gente começa a ver brotar na nossa linha aí, o pessoal que devia estar orando, compartilhando live de sertanejo, bebendo e bêbado. Gente, isso é demais. Desculpa, não se sinta ofendido. Mas diferente do que Ezequias fez, que foi buscar ao Senhor, precisamos entender onde estamos enchendo o nosso coração. Ezequias nos mostra que sim, passamos por situações difíceis, mas também nos mostra que se o nosso coração conhece Deus, ele está firme. Conhecimento de Deus é quem sustenta ele, é quem o mantém firme. Um outro texto interessante, de 2 Crônicas, esse mesmo relato vai nos trazer uma abordagem diferente do escritor, que ele diz: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Olha que controverso. O texto diz que ele foi fiel e a recompensa que ele recebe é a invasão. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais, os comandantes dos exércitos, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes ao lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro, construiu torre sobre ele, construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça. Juntou à porta das cidades, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Ezequias não tinha chance, mas tinha Deus. O quadro que nós vivemos é um quadro muito estranho, que talvez, de fato, alguns possam entender que o seu futuro está sendo prejudicado. Não temos certezas, mas temos o Senhor. E aqui nós vamos ver agora uma situação interessantíssima, uma outra lição que Ezequias nos dá. Ele toma medidas objetivas. Ele não tinha um exército para encarar, mas ele podia fazer algumas coisas. E o que é que ele faz? Ele desvia o curso do rio que abastecia Jerusalém. Ele sabe que um exército militar, milhares de soldados precisavam de fontes naturais de recurso, água para beber. E ele faz com que a água não passasse pelo campo, ele desvia e mantém a sua cidade abastecida. Ele não fica diante da situação ou da notícia ruim, desesperado, chorando em casa, embaixo da cama. Ele toma algumas decisões. Gente, vamos fazer o que dá? E o que é que dá para fazer? Vamos desviar o curso do rio e vamos tampar as brechas do muro. Vamos fazer a nossa parte, vamos arrumar o muro, vamos consertar. Queridos, é uma época de tomar medidas objetivas. É uma época de encarar a realidade, de escolhas que numa situação normal não seriam feitas, mas que agora precisam. Encare a situação. Faça ali um planejamento dentro da sua própria casa. Pense nisso, ore.
economize no que for necessário e faça um trabalho em equipe. E aqui uma outra questão, eles se juntaram para reconstruir o muro. E esse é um momento importante que precisamos de entendimento. Eu falei ontem nos grupos de WhatsApp. É uma época, meu querido, o seguinte, como igreja, e eu quero mandar um grande abraço a todos os irmãos que estão no Ministério de Ação Social. Tempos de crise, é um ministério que tem uma demanda dobrada. Precisamos descobrir e mapear, e não é fácil numa época em que não podemos estar juntos, precisamos mapear aqueles da nossa comunidade que estão de fato com problemas, que estão de fato passando por situações difíceis. Precisamos mapear esse e precisamos que aqueles que não foram afetados mantenham a sua fidelidade. Resista à tentação de dizer, não, eu não sei o dia de amanhã. Se você não foi afetado nessa crise, se você ainda está com sua receita regular, normal, não deixe de contribuir, de ofertar e de ajudar, achando que você vai passar necessidade no futuro. É hora literalmente de nos mantermos unidos. Se você está bem, contribua. As nossas cestas básicas se esgotaram. Precisamos. E de onde vêm essas cestas? De nós, de você. Se você tem condições, oferte. Inclusive, a partir de amanhã, já fica a informação, os irmãos que não sabem ou que têm dificuldade de pedir que alguém colete, podem levar na farmácia ali do Alencar, da Rosiane, aqui na Avenida Teresina. Lá é o nosso ponto agora de recolhimento. Deixe lá, você que está podendo andar pela cidade. Deixe lá o seu alimento, contribua. Precisamos manter essa rede para podermos ajudar uns aos outros. Meu irmão, não caia na cilada de reter o que não é seu em uma época de crise. Permita que Deus o use como instrumento. Mantenha-se fiel. A sua fidelidade pode literalmente abençoar pessoas em necessidade. Não queira esconder aquilo ou um despojo, como fez no tempo de Josué, Acã. Mantenha-se fiel. É uma época de fidelidade. Sabe por quê? Porque depois desse livramento vem o futuro. A palavra de Deus é uma das coisas mais lindas, a palavra que Deus dá ao rei Ezequias no auge dessa crise. É um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, Isaías 37. Acompanhe aí a leitura. Hoje eu estou lendo muito texto bíblico. Faço questão disso. Porque diante dessa crise, diante desse medo, as pessoas estavam apavoradas. Ezequias disse que era uma crise tão terrível como uma mulher na hora de dar à luz que não tinha força. As mulheres que já tiveram filhos conseguem entender a gravidade dessa expressão. A dor, a angústia. E o capítulo 37 diz o seguinte: esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém maneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou. Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante. Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou ao Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem cantos subi os mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano, derrubei os seus cedreiros mais altos, os meus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas, ao melhor de suas florestas, em terras estrangeiras cavei poços e bebi água, com as solas dos meus pés saquei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu havia planejado? Agora eu executo e faço transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes já sem força desanimam envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço queimado antes de crescer.
Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar, mas no terceiro ano semeiem e colhem, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes da terra e encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. Pois assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só haviam cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Os irmãos conseguem ver a grandiosidade do que está acontecendo aqui. O rei Ezequias não tinha a menor chance. E sabe o que Deus diz para ele, Ezequias? Eu cuido de você. Ele descreve toda a arrogância síria. E diz que, na verdade, muito antes deles, Deus já tinha o controle. Deus não perdeu o controle da nossa história, meus queridos. Deus não perdeu o controle das nossas vidas, nem sequer nos esqueceu. Deus continua cuidando de nós. E essa palavra para Ele é porque nós vivemos numa época de triunfalismo, e às vezes achamos que Deus cuidando de nós significa que eu tenha do bom e do melhor o tempo todo. Não é assim. Deus diz a Ezequias: olha, Ezequias, esse ano vocês vão comer o que der. Esse ano a comida vem não da plantação, porque eles haviam destruído, os campos estavam fora do muro. Quando ele está dizendo aqui, não é que eles iriam passar fome, mas é porque eles dependeriam do milagre de Deus. Não tinha plantação, e mesmo assim eles iriam colher algo. No ano seguinte, a mesma coisa. Esse ano vocês vão comer aqui, né? Ele diz: neste ano vocês comerão do que crescer por si. Deus agindo, mas era o básico. Era o básico. No próximo, o que daquilo brotar. No segundo ano a coisa já dava uma melhorada. Mas no terceiro ano vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão beber, vocês vão festejar, porque Deus está abençoando. É tempo difícil, como Ezequias disse. É tempo de talvez comer literalmente da provisão do Senhor, do básico. Mas não é o fim. Mas não é o fim. O interesse pelo Apocalipse explodiu. Não é o fim. Deus continua cuidando de nós. Tem uma palavra linda aqui, o remanescente. Deus continua cuidando do seu povo. Deus continua tratando o seu povo. Assim diz o Senhor: não temas. Ezequias aprendeu naquele tempo que de fato conhecer Deus valia a pena. Queridos, vocês prestaram atenção. 185.000 soldados foram destruídos pela ação miraculosa do Senhor. Esse relato histórico, ele tem sua validade arqueológica. Senaqueribe depois vai ser destituído. Pastor, como é que o anjo do Senhor matou? Não sei.
Alguns dizem que provavelmente pela falta de água, fruto da estratégia, eles tiveram um problema de uma epidemia. Olha só que coisa, né? Até medo de falar dessas coisas. Talvez algum problema com ratos, não sabemos o que Deus usou, mas o texto diz que Deus destruiu 185 mil soldados e eles voltaram envergonhados, não conquistaram Jerusalém. É tempo de estar diante do Senhor. Se você precisa se reconciliar com esse Deus, faça isso. É tempo de confiar na provisão do Senhor. Pastor, eu não sei como será amanhã. Eu também não sei. Mas como diz lá no Novo Testamento Paulo, mas eu sei em quem tenho crido. Também sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Aproveite este tempo para desenvolver a sua intimidade. Deus é quem tem cuidado de nós. Enquanto o ministério de louvor sobe para cantar ainda um último cântico, com uma letra especial para esses dias que estamos vivendo, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. É interessante que nesse tempo, nós temos o privilégio de saber que pessoas que talvez não estivessem aqui no culto normal estão ouvindo. Talvez você esteja escutando essa mensagem no celular, na TV, de alguém que é da igreja e você não faz parte dessa igreja. Talvez você passeando nas redes sociais de algum amigo, viu a sala, olhou ali, mesmo com dificuldade talvez no som, o Espírito Santo tocou no seu coração para que você ficasse assistindo. Outros ficaram pela amizade, por serem aqui da igreja, mas nem imaginavam a palavra que Deus traria. Deus está dizendo isso, não temas, confia em mim. Não é triunfalismo. Não estou aqui decretando que você vai ter prosperidade nesses dias. Estou dizendo que você será cuidado por Deus. Estou dizendo que Deus é quem cuida de nós. O Deus que um dia destruiu o exército assírio para proteger uma cidade minúscula. Queridos, Jerusalém é minúsculo. E Deus cuidou a si mesmo. Não se sinta abandonado, não se sinta isolado, não se sinta esquecido. Se você é da nossa comunidade, falei algo que não foi fácil. Conversei com a Lucilene, conversei com o Ribeiro. Este é o momento em que agora precisamos, de fato, mapear a nossa comunidade. Se você é membro da Igreja Batista Memorial e está desprovido, foi demitido, não recebeu, nos procure porque precisamos nos ajudar. Não tenha vergonhas, isso é tudo feito com muita cautela. Porque a palavra de Deus nos manda cuidar uns dos outros. Mas meu irmão, minha irmã, se você continua sendo abençoado, mantenha a sua fidelidade. Se você não é fiel, é uma bela época para começar a ser. Seja instrumento de graça na vida do outro. Se você está acompanhando esta mensagem de algum lugar e quiser nos ajudar, Deus lhe abençoe. Faça o que Deus colocar no seu coração. É o momento de agirmos conforme a vontade do Senhor. O Ministério de Comunicação está a posto. Se alguém quiser alguma informação, procure. Eles irão mandar mensagens para você. Mas eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. E se você entender que é noite de se reconciliar, se você entendeu que é noite de entregar sua vida ao Senhor, faça, porque Deus está cuidando de nós e nos conduzindo. Pai, louvado seja o teu santo nome. Aqui está a tua palavra, Pai. Aqui está um relato tão poderoso de alguém que se viu aquarentado, de alguém que se viu preso, sem opções, com o seu futuro incerto, mas que confiou no Senhor. Então, Pai, nesse instante eu oro por cada um que está ouvindo esta mensagem, por cada um que vai ouvir esta mensagem, que o Teu Santo Espírito, Pai,
esteja trazendo paz no coração dos teus filhos. Que o teu Santo Espírito esteja trazendo descanso, que possamos de fato confiar no Senhor. Não sabemos, Pai, qual milagre o Senhor irá realizar, mas sabemos que o Senhor irá realizar, que o Senhor não nos desamparou. Sabemos que o Senhor continua a cuidar de nós, então, independente da forma, nós confiamos. Toca no coração, Pai, dos teus filhos, que talvez desesperados, preocupados, estão retendo o que não é deles. Que possamos de fato todos nós ajudar uns aos outros, que todos nós tenhamos o privilégio de sermos instrumentos do Senhor. Abençoa aqueles irmãos e irmãs que não sabem o que vão fazer amanhã, mas que eles sintam paz e direcionamento. Te louvo porque sei que o Senhor está tocando nos corações nesse instante. A Ti seja toda a honra e toda a glória. E assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Preste atenção nesse cântico, nessa letra, e louve ao Senhor.